Olá, bom dia, boa noite, dependendo do horário que esteja acontecendo o evento. Estou aqui na universidade, né, para atender a solicitação do nosso Ilhéus, né, para falar um pouco sobre a gênese de Ilhéus, a gênese da cidade, alguns aspectos geográficos e históricos que vão, ao longo do tempo, contribuir para consolidar, não é, a cidade de Ilhéus que nós temos hoje. Então, é um lugar que inicialmente surge no século XVI, não é? Enquanto uma sede de capitania hereditária. Então, a função administrativa é a primeira função que a cidade, que o lugar, não é, que ainda não é cidade, que o lugar vai ter a partir do século XVI. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, dá-se o processo de consolidação de um centro de produção de gêneros alimentícios para atender aos interesses e às necessidades da colônia portuguesa, não é? E no final do século XVIII e início do XIX se dá então o início da produção de cacau. Então é a instalação de cacau, da produção de cacau aqui na região, que vai conferir a Ilhéus o sentido de identidade, não é, do lugar no sul da Bahia e no Brasil, não é? É uma identidade econômica, sociocultural, uma identidade geográfica, não é? Porque existe uma paisagem que é construída nessa relação da sociedade local, não é, com a natureza que é exuberante, não é, e que existe aqui em Ilhéus. Então, a partir da produção de cacau, né, ao longo do século XIX e início do século XX, vai se ampliar a relação de Itabuna com Ilhéus. Então, nesse sentido, o início do século XX marca a consolidação, não é, dessa relação de complementaridade que existe entre Ilhéus e Itabuna. E ao longo do século XX, nós vamos então ter a consolidação da aglomeração urbana. Então, nós temos hoje uma aglomeração urbana entre Itabuna e Ilhéus, não é, que está evidente, não é? Basta analisar os fluxos que existem entre essas duas cidades, não é? Apesar de que os gestores municipais, infelizmente, não é, pouco se discute, pouco se decide, não é, sobre esse espaço regional, considerando essa condição de complementaridade entre Ilhéus e Itabuna, né? Eu esperava ver mais ações, não é, consorciadas, mais ações conjuntas dos gestores dos dois municípios. Bem, ao longo do século XX, se consolida então essa relação complementar entre Itabuna e Ilhéus, não é? E a vocação inicial da produção de cacau, não é, vai sofrer nos anos mais recentes, anos 80 e 90, uma crise radical, a última crise da cacauicultura, não é? E essa crise vai então exigir que novas ações, não é, sejam pensadas para buscar resolver os efeitos, as consequências da crise. Então, outras atividades produtivas vão ser instaladas, não é, no campo e também na cidade. O turismo vai ser ampliado, consolidado na região, não é, em Ilhéus especialmente, por conta dos seus atributos da natureza e os seus atributos arquitetônicos, culturais, que são impressionantes, que são muito belos, não é? Precisamos então ter mais ações, não é? Mais ações que respeitem esse caráter, essa condição de Ilhéus enquanto lugar de turismo, não é? Ações que sejam feitas de forma mais consorciada entre os sujeitos sociais, entre os agentes sociais da cidade. Esse crescimento econômico, esse crescimento urbano de Ilhéus nos últimos tempos vai fazer com que haja hoje um boom imobiliário muito grande, né? As paisagens da cidade vão se transformando radicalmente. No entanto, os problemas urbanos eles também permanecem. E isso, portanto, chama e pede que a Ilhéus que a gente quer ter e ser seja uma Ilhéus que se planeje mais,
seja uma cidade para a qual haja um planejamento urbano responsável, um planejamento urbano que considere todos esses atributos socioespaciais que existem aqui e que é preciso que haja uma atenção, uma responsabilidade, né? Porque essa Ilhéus que se quer ser é a Ilhéus que vai se projetar para os nossos filhos, para os nossos netos. Então me parece que a cidade, que a região, não é, precisa cada vez mais de homens e mulheres que sejam capazes de assumir essa responsabilidade de planejar a cidade para que a administração seja mais eficiente, não é? Para que a administração seja mais respeitosa com a própria história dessa cidade, desse lugar, não é? 5 minutos é muito pouco tempo, não é? Para mais detalhes sobre esse processo, eu escrevi um livro, não é? Que é resultado da minha tese de doutorado, e o livro se chama Aglomeração Itabuna-Ilhéus, onde mais detalhes podem ser conferidos. Bom trabalho para vocês, um bom debate, e cuidemos com amor, né, e com respeito pelo que essa cidade representa para todos nós. Um abraço.